Estamos em Düsseldorf. São 7 da manhã. Marlene Grisser e o marido têm de se despachar para levar os filhos à creche. Pauline tem 4 anos e Samuel 2. O mais novo tinha 9 meses quando a mãe decidiu recomeçar a trabalhar. Geralmente as mulheres ficam mais tempo em casa depois do parto, em particular nos estados da Alemanha Ocidental. Eu estava dividida. Queria terminar o meu estágio de professora, mas tinha passado bastante tempo, demasiado tempo. Queria fazer alguma coisa porque fiquei sem trabalhar entre o nascimento das 2 crianças. Isto levou-me a fazer alguma coisa. Em nenhum outro país do mundo há tantas mulheres que decidem não ter filhos. Apesar do bom desempenho da economia alemã, a taxa de natalidade é inferior à média europeia. Entre 2001 e 2011, a queda foi mais acentuada. A maioria das mulheres pensa que tem de decidir entre a família e o emprego. Aqui na Alemanha, as pessoas às vezes perguntam: tem crianças tão pequenas e está ao mesmo tempo a terminar o estágio de professora? Como é que consegue fazer tudo? Ficam surpreendidas, mas não acham mal. Algumas amigas dizem-me que regressar ao trabalho muito cedo é mal visto. As mulheres costumam parar pelo menos um ano. A sociedade alemã desaprova um pouco esta situação. O governo de Angela Merkel investiu muito dinheiro em políticas de incentivo à natalidade, cerca de 200 mil milhões de euros por ano, ou seja, 5% do PIB alemão, mas sem sucesso. Por enquanto, a Alemanha está a apostar na construção de creches, como fizeram os países nórdicos e a França, que têm das taxas de natalidade mais elevadas na Europa. Mas as vagas não chegam para as encomendas, como explica a diretora da Picasa, uma creche em Düsseldorf com capacidade para 50 crianças. Tínhamos 600 pais na lista de espera quando abrimos há pouco mais de um ano. Havia gente inscrita 9 meses antes da inauguração. O edifício nem sequer existia e tampouco sabíamos se conseguiríamos abrir no calendário previsto. Nos últimos 9 meses, o número de vagas nas creches aumentou na Alemanha. Além das construções novas, muitas foram remodeladas para acolher mais crianças e foi lançado um plano de formação profissional. O governo fala em história de sucesso. No início de agosto, o Executivo prometeu vagas para todas as crianças, mas a Associação de Municípios diz que faltam cerca de 100 mil. Sabine Radke e Udo Dreus ficaram sem lugar para a filha. Nos primeiros 2 meses tivemos de ficar com a nossa criança. Depois fui trabalhar. O meu patrão apoia-me bastante e dá-me a oportunidade de ser pai. O casal esperou por uma vaga numa creche municipal mais de um ano. No final desse período, impôs-se a opção por uma creche privada, onde uma vaga custa cerca de 1.000 euros mensais, o dobro do preço de uma creche pública. Eu não estou zangada, estou desiludida. Ainda assim penso que temos sorte, porque os nossos empregadores são bastante flexíveis. Encontramos uma creche privada que nos satisfaz. Mas estou desiludida, porque o governo promete mais do que cumpre. E agora gastamos mais dinheiro do que alguma vez pensamos. É só boas notícias, mas a verdade não é bem assim. Depois de consultarem um advogado, o município de Colónia propôs-lhes uma creche pública a 5 km de casa. Mas o casal utiliza os transportes públicos e não tem carro. Muitos pais tiveram de optar por uma AME, o que é muito mais caro. As promessas do governo acabam por ser demasiado caras para alguns casais. O advogado Christoph Krosch especializou-se neste tipo de casos. Das Problem ist, dass die Stadt wahrscheinlich O problema é que logisticamente não é possível para a cidade julgar cada caso se os pais trabalham ou onde trabalham. 80 pais apresentaram queixa contra o município. Não são muitos porque a maioria das crianças conseguiu um lugar numa creche e há mais em construção.
Nas cidades da Alemanha Ocidental, esta política tem sido difícil de aplicar, mas na antiga Alemanha de Leste as condições são outras. As creches eram uma infraestrutura corrente no regime comunista. A responsável pelo pluro da família em Colónia acredita que o passo seguinte é fazer com que as escolas funcionem todo o dia na Alemanha. Muitas fecham à tarde. Chegamos a um momento de viragem. Ainda me lembro das discussões que tínhamos há 8 anos, quando as pessoas na Alemanha falavam de eventuais danos para as crianças que passam o dia na escola. Se funciona noutros países europeus, por que seria prejudicial às crianças alemãs? Escolas abertas o dia inteiro e mais creches. Medidas que funcionam bem noutros países europeus. Em França ou nos países nórdicos, as mães têm mais filhos e regressam ao trabalho mais cedo. Na Alemanha, as mulheres com altas qualificações não têm filhos ou têm-nos muito tarde. Alguns estudantes apontam o dedo à duração dos estudos no país. Conheço estudantes de Direito de outros países que concluem o curso mais cedo. Por isso, começam a trabalhar mais cedo e a pensar constituir uma família. Penso que é difícil parar de trabalhar depois de encontrar um emprego, porque quando se gosta do que se faz, é natural que se queira avançar na carreira e só depois se pensa em constituir família. Creio que, a um dado momento, é preciso deitar fora velhos hábitos e parar de trabalhar. É que pensamos sempre que não voltamos a ter as mesmas oportunidades depois de uma gravidez. Na Alemanha há mais mulheres do que homens com diplomas universitários, mas a maioria dos postos executivos continua nas mãos dos homens. Uma das razões tem a ver com a opção tomada pelas mulheres nos primeiros anos de carreira, explica este professor de Direito. Na altura em que é importante fazer carreira na empresa e estar fisicamente presente, muitas diplomadas escolhem ficar em casa com as crianças. Igualdade de oportunidades e um equilíbrio entre o trabalho e a família, princípios que a Deutsche Post leva a sério, ao contrário de muitas empresas alemãs. A companhia postal tem creches e impôs cotas para as mulheres. A igualdade tem destas coisas, há também cada vez mais homens com horários flexíveis. É muito interessante porque, quando se olha para os novos dados estatísticos, vê-se que o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar é muito importante para as gerações mais jovens. Há uns anos queriam uma carreira e um bom salário. Agora, quando lhes perguntamos o que é mais importante, a escolha é o equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho.